Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre. 9 horas e 21 minutos de 10 de janeiro de 2021. Regis, o socialismo a gente tem como uma novidade implantada na União Soviética em 1917, né, a partir dos pressupostos de Marx, com a linha defendida por Lenin, que Lenin também foi um grande autor, um grande escritor, um grande estrategista, também implantou a chamada nova política econômica, que tinha elementos de mercantis ali, tá? Elementos não diria de uma propriedade privada, porque ele não reconhecia, mas de um poder de agência. E aí, a partir do poder de agência, a minha proposta é que o socialismo existiu muito antes da União Soviética. O socialismo enquanto o Estado organizando tudo, num regime de não existência da propriedade privada, e o Estado determinando as relações econômicas e as relações de reciprocidade em geral. Né? Então, um dos melhores exemplos é o Egito Antigo, e outro exemplo fantástico é o Império Inca. O Império Inca ele tem uma coisa interessante, porque só aquele povo, né, só o povo que girava em torno do Inca, que depois foram chamados de os Incas, né, ali em torno de, entre Cajamarca e Cusco, né, no alto, nas terras altas do atual Peru, né, eles tinham realmente essa possibilidade de ascender a aristocracia inca e compunham a aristocracia em torno do Inca. O Inca era o governante, era o soberano, era o máximo soberano. E os outros povos do continente, e aí por pouco se salvaram os brasileiros, né? Não estavam nessa. Tem até teses aí de que os tupis teriam saído de lá para escapar desse domínio, enfim, mas são teses sem comprovação. Mas então, e aí eles dominavam esses povos e toda a terra era estatal. E toda a produção era estatal. Como a produção agropecuária era mais, significaria, vamos dizer, em termos modernos, mais de 50% do PIB, ou seja, a grande atividade econômica era prover de alimentos. Claro, eles tinham até uma agricultura bastante sofisticada para as condições da América do Sul, que não eram condições nem de longe tão boas quanto a Eurásia em termos de domesticação de plantas e animais, né? A domesticação Eles tinham milho, tinha mandioca, tinha eles tinham, tomate, eles tinham coisas boas, feijão, sei. mas se comparar com a Eurásia no mesmo período, a Eurásia vai ter muito mais opções, principalmente com os animais, né? Muito de produção pecuária, né? A produção pecuária da Eurásia era muito mais desenvolvida. E também a metalurgia da Ásia. E aí foi decisivo, né? Aquele confronto de Cajamarca, que é o primeiro grande confronto entre espanhóis e o Inca está lá. Um pequeno grupo de espanhóis consegue dominar um grande grupo de incas pelo domínio do cavalo, que é um animal domesticado, embora não totalmente domesticado, o cavalo guarda características selvagens, e as armas. As armas Que não tinha apoio ainda é, de é o, locais. o Jared Diamond, não, nesse momento não. É o Jared Diamond que escreveu, como é que é? Armas, Armas, Germas Hermes, e Aço. Hermes. E aço ele coloca essa batalha de Cajamarca como ponto inicial do livro dele, como ponto emblemático da proposta dele. É? A vantagem que a Eurásia tinha conquistado até chegar ali, o Francisco Pizarro, o criador de porcos, Francisco Pizarro, que conquista a América do Sul. A América do Sul, tirando a América Portuguesa, evidentemente. Mas É que conquista o grande império que tinha, né? o Império Inca, exatamente. E conquista de uma maneira muito fácil e surpreendente pelo número de homens que ele detinha, mas a tecnologia foi decisiva e era um estado em que, aí sim, você vai ter o apoio locais, logo em seguida você vai ter nas disputas o apoio. Primeiro, ele joga Inca contra Inca, né? Existia uma disputa em família pelo poder. Não, isso foi anterior, que foi a guerra civil entre os dois irmãos, né? Exatamente, mas ele vai explorar isso, vai explorar as consequências dessa divisão inca, mas principalmente vai contar, claro, com o apoio dos povos que eram escravizados na prática
pelos incas, né? Eles vão se ver livres do domínio inca. No Egito não há tanto essa questão, embora o Egito tivesse é, povos em torno, era uma sociedade mais integrada. A sociedade egípcia integrava melhor os que vinham de fora. Os próprios que começavam como escravos acabavam se integrando, porque era uma sociedade, na verdade, de todos escravos, porque as terras eram do governo, o Estado, do faraó. O faraó distribuía essas terras e distribuía a modo de dizer, porque não era propriedade privada, não havia nenhum direito de posse, sequer de posse. Era uma questão, ó, você vai plantar aqui e tal, a sua família planta aqui. E sempre uma obrigação de fornecer excedentes para o Estado. Quer dizer, é o modelo do agregado que nós temos aqui no Brasil, né? Do familiar, do agregado, que muito vigorou no Brasil, nas terras que eu cavo. Fica lá na minha terra, você produz o que para sua subsistência, mas você sempre tem que me dar um excedente ou me dar trabalho. E isso que permitiu a construção das pirâmides. Né? Você produzia grãos, na época que tinha que produzir os grãos, e na outra época você ia trabalhar para o Estado para construir as pirâmides. Só ver o tamanho das pirâmides, projetar a população da época, para ver que o Estado demandava para obras estatais, inclusive canais também, isso permitiu o desenvolvimento do Egito, eles usaram isso para o desenvolvimento de uma agricultura bastante especializada e bastante produtiva até, para os padrões da época. Então, você tem lá, um pouco depois, na China, você vai ter aquele exército de terracota que está lá até hoje, né, que pressupunha um Estado com poder gigantesco. Claro que a China tinha a questão de ser mais densamente povoado, e também um domínio tecnológico muito bom para aquela época, em torno do que seria um pouco antes de Cristo, isso. Mas havia propriedade privada na China, não? É aí que está, mas de uma maneira muito restrita, muito menor do que o que eu vou dizer agora. O primeiro exemplo que eu vejo na história da humanidade, primeiro, tudo bem, os fenícios já são uma sociedade mercantil, que isso vai dar em Cartago, né? Cartago é uma cidade mercantil, e por ser mercantil, é uma cidade extremamente próspera, né? Teve que ter as 3 guerras púnicas para Roma conseguir submeter a Cartago, e a própria Fenícia, né? Era o norte da atual Palestina, próximo de onde hoje é o Líbano. Mas uma sociedade que já prospera em torno de atividades mercantis, né? Da troca, economia de trocas. É uma sociedade, basicamente, ela se torna guerreira porque ela tem que enfrentar seus inimigos, lógico. Vai ter Aníbal, que é um general fantástico, também um pensador. Aníbal era, a seu modo, um filósofo, né? Ele tinha seus princípios, ele era um cara de grande tino, de grande raciocínio, táticas militares e tudo mais. E você tem Roma. Roma vai absorver a cultura grega e vai absorver também, e aí é interessante, essa cultura fenícia das trocas. Roma tem trocas, e Roma estabelece uma coisa na filosofia que é a privacy, a noção de privado em relação ao público. Então vai ter um espaço público bastante ampliado, uma agência pública. Roma tem uma agência pública muito forte, distribuição de alimentos, ordenação de ruas. Roma faz aquelas coisas fantásticas, aqueles aquedutos, né? Tinha um saneamento básico melhor do que o Brasil hoje, né? Em termos de mal comparando, né, a gente vê eles cuidavam muito bem disso, do asseio e tal. Tudo bem, eles não tinham problema com a nudez e com misturar homem e mulher, então os banheiros eram públicos, os banheiros públicos, as mulheres e os homens sentavam juntos, lado a lado, nus, sem problema nenhum. Tiravam a roupa para fazer suas necessidades. Tinha os banhos também, né, as famosas termas romanas, os banhos romanos, que são bastante afamados e são espaços públicos, né? E, ao mesmo tempo, eles passam a ter a questão da privacidade, a monogamia, que é o sistema predominante em Roma. Isso tudo convivendo com o feudalismo como base econômica. Você não vai notar no Evangelho que a maior parte dos exemplos das parábolas são feudais, são de senhores feudais. O feudalismo já modernizado também, mas é um feudalismo que basicamente com escravos, né?
E com costumes interessantíssimos, né? Como, por exemplo, o dono do feudo, do feudo de produção agrícola, agropecuária, ele ia lá de ano em ano e tal, ele era absenteísta, ele vivia na cidade, em torno das atividades cívicas. Esse espaço público ele vai ser fartamente habitado, vai ser um espaço de debate, de discussão, de agência enquanto um ente público que tem a questão da clientela também, que é muito interessante em Roma, né? Que a gente mantém, inclusive, né? Portugal, eu sempre digo que copiou Roma melhor do que qualquer outra sociedade, no sentido da clientela, do cliente, né? Aquela pessoa que não tem um vínculo formal com você, mas ele depende do seu favor, porque você é mais forte que ele. Mas você também depende do fator dele, porque quanto maior do favor dele, porque quanto maior essa clientela, maior o seu poder dentro do Estado romano, dentro da sociedade romana. Né? E tem uma certa burguesia, que também já era vista distintamente a burguesia em Roma, ela é vista distintamente da nobreza. A nobreza, o senado, os poderes, aqueles que detinham poderes públicos, eles tinham uma distinção em relação aos simples burgueses, os comerciantes, os empreendedores sem berço. Tá? E também isso envolvia, claro, clientela. Né? Envolvia, tudo bem, você está sob a minha proteção. Né? Também, a vocação para o modelo italiano de máfia é muito interessante. Né? É uma transição que também guarda certa reminiscência. Mas em Roma a noção de propriedade está clara. E existe o direito romano. Isso sim, uma grande novidade. Isso você não vai encontrar naquela época paralelo na China, por exemplo, com um direito tão desenvolvido, ou no Japão, ou qualquer sociedade que você colocar, você não tem isso. E isso vai ser meio que destruído pelos bárbaros, os germânicos, né? Os germânicos são os bárbaros que efetivamente vão dominar o centro, a periferia nem tanto, mas o centro do Império Romano é dominado pelos bárbaros, pelos que vêm do norte, os povos do norte, que são chamados povos germânicos. E entre os povos germânicos não havia nenhuma noção de propriedade privada, exceto entre os visigodos, ainda assim embrionário. Os visigodos também são os primeiros entre os povos germânicos a realmente ter uma absorção da cultura romana e uma incorporação de elementos da cultura romana e do próprio cristianismo. Né? Embora eles pertencessem a uma heresia lá, mas no início, eles vão fundar o reino, que é uma entidade já bastante interessante, que muitos nos diz respeito, que é o reino visigótico de Toledo, que incluía toda a Península Ibérica, que chegou a incluir toda a Península Ibérica. E que vai ser um modelo, né, a partir de Pelágio, na Reconquista, os reis da Reconquista, os reis das Astúrias, depois de Galícia, de Leão, esses reis, eles vão, de Castela também, eles vão sempre fazer referência ao reino toledano dos visigodos. Inclusive, quando há a Reconquista de Toledo, propriamente, por El Cid, né? Então, aquilo é um acontecimento para a Península Ibérica, para os povos ibéricos, muito importante, emblemático, da retomada da Península Ibérica para os cristãos, sob essa bandeira que remonta ao Império Visigótico. E aí você vai evoluir durante a Idade Média, principalmente no Concílio de 1215, porque as questões ideológicas passam a passar muito pela Igreja. A Igreja passa a ter um poder sobre as questões filosóficas, por causa dos mosteiros, que os mosteiros vão resgatar toda aquela coisa os escritos romanos, aquela coisa. E o mosteiro também passa a ser o lugar de asilo, ele passa a ser o único espaço público dentro do novo feudalismo europeu. A Europa vai se organizando, os germânicos vão se organizando em feudos. A própria estrutura do reino visigótico é bastante feudal, principalmente no que viria a ser chamado de Espanha, modernamente. Em 1215 acontece o concílio de Latrão. E esse concílio define uma série de regras que vão levar à valorização do privado como um valor.
valorização do segredo, da sua própria bolsa, da sua personalidade. E isso vai se tornar muito agudo no século XVI com Erasmo de Roterdã, e a influência que Erasmo de Roterdã, pela ampla difusão de sua obra A Civilidade Pueril, aí sim, aí ele passa a ter a leitura, e aí então nós temos nessa mesma época, logo em seguida, Rembrandt, né, a pintura flamenca, a pintura dos holandeses, a gente chama de holandeses hoje, que vai ter esse retrato da personalidade. Os retratos ganham a força da personalidade. O que ocorre em outros lugares da Europa, também com Dürer, também com o Renascimento. O Renascimento busca muito isso também, italiano, com os humanistas italianos, né? Que são aí do século XIV, século XV. E aí Michelangelo e todos mais. E isso tudo é um culto ao privado, à personalidade, em oposição a uma ideia de Estado, a uma ideia de feudalismo, principalmente em relação à oposição ao feudalismo, né? O feudalismo vai sendo superado nesse. Tanto que se diz, né, que Portugal, quando chega ao Brasil, já não é um Estado feudal clássico, né? Já é um Estado com Estado fortalecido, com espaço público e com o público sendo determinante para a arbitragem das relações privadas. Porque aí chegamos num dilema. Tá bom, então vamos falar em socialismo. Onde é que você vai falar em socialismo? Você vai falar em socialismo no Egito, no Império Inca, em determinados momentos de sociedades chinesas. Você pode falar se não em socialismo, num lugar onde a aristocracia e o Estado eram determinantes, ou então num feudalismo em que, dentro do próprio feudo, aí a gente pode pegar o exemplo japonês, você tem uma casta de guerreiros, que isso também vai corresponder à casta militar dos regimes. Você sabe que os regimes socialistas, vamos pegar o exemplo de Cuba agora. Cuba tem uma casta militar, os militares dominam as atividades comerciais, o exército tem um poder sobre Venezuela. Exato, também. Né? Então você tem uma casta de guerreiros militares, no Japão isso é claro, a história medieval japonesa mostra isso, e isso dentro do próprio feudo, mas que eram feudos no Japão, que se organizavam como se estados fossem. O modelo japonês de feudalismo, como o modelo chinês, tem muito de Estado. É um proto-Estado. Né? E como Estado, absolutamente, eu chamaria muito próximo do socialismo, porque é uma sociedade em que a ascensão social é impensável, se não impensada. O homem nascia no seu lugar. O camponês nascia no lugar de camponês, o servo nascia na condição de servo e morria nessa condição. Havia uma luta entre os guerreiros, entre a casta dos guerreiros havia uma luta. Isso a gente vê nos filmes chineses, né, que contam as histórias antigas da China. Entre os guerreiros havia uma luta constante para tomar o poder, para ter esse poder, e esse poder incluía governar todos de uma maneira bastante apropriativa dos excedentes para um só, para o soberano e sua corte. E aí nós vamos ter todas as disputas, se nós vamos pegar o século XVIII da França, que todo mundo gosta, da época de Luís XIV, essa briga entre a aristocracia e a burguesia ascendente, a burguesia cada vez mais forte, e o próprio Luís XIV agiu no sentido de enfraquecimento de uma nobreza que não estivesse em linha com o que ele pensava, com o que pensavam os seus ministros, né? Que eram ideias modernizantes para a época. O Luís XIV tem ideias modernizantes. A própria centralização estatal da França, a instituição desse espaço público na França, a partir de Versalhes, do Rei Sol, ela permite um espaço maior para a burguesia, para o privado, e um reconhecimento maior reconhecimento e respeito maior à propriedade privada, que já tinha na França também no século XVI. Você tem os franceses que disputaram o Brasil, eles eram em grande parte agentes privados e burgueses, embora houvesse, claro, nobres. Não era uma oposição absoluta entre nobres entre nobreza e burguesia, até porque existia na França como em Portugal a nobreza de serviço. Ou seja, o que é a nobreza de serviço? Aquele burguês que
pelos seus empreendimentos, pelo que seus empreendimentos colaboraram para o país, para a nação, ele recebe o título de nobreza, ele passa a ser nobre. Ele ascende à nobreza por serviço e não por descendência, não porque o pai, o avô fosse nobre. Então, esses são processos. E aí, o que eu digo é que, se você pegar, agora vamos para a França, que é o exemplo clássico, por causa da Revolução Francesa, é aí que surge essas coisas. Quase todo o socialismo moderno está contido nas propostas, nas discussões. A própria questão da esquerda-direita surge na Assembleia Francesa, na Revolução Francesa. E você vai notar que os revolucionários, eles estão contra a burguesia. Eles se tornam inimigos da burguesia. Embora aliados num primeiro momento, eles se tornam inimigos logo em seguida. E o que nós temos? Como consequência, a restauração da monárquica com Napoleão. Napoleão é restaurada a monarquia. E de toda a corte de Napoleão, de toda a que segue, né? Quer dizer, que na verdade há uma restauração depois dos próprios Bourbon, né? Depois de Napoleão. Então a monarquia continua, ela só vai ser derrubada depois, com a volta à Segunda República Francesa. E esses movimentos todos, para mim fica claro que o que a gente chama de socialismo hoje, que é marxismo-leninismo basicamente, mas que não só, porque teve o maoísmo e tal, que é marxista-leninista em certo sentido, mas não todo, né? A gente sabe que Mao Tse-tung não copiou o modelo soviético, havia particularidades, como no Camboja, de Pol Pot, que era apoiado pelo regime maoísta, né? Enquanto o Vietnã, seu vizinho, era apoiado pelos soviéticos. Mas a ideia de privacia ela não é totalmente aniquilada, onde ela era muito forte, na Tchecoslováquia e na Alemanha Oriental, por exemplo. Porque a Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental, como Marx previra, já eram sociedades industriais mais avançadas, já eram sociedades onde o espaço privado e o espaço público eram mais importantes, né? Ou seja, quem visita Praga sabe daqueles imensos espaços públicos, bibliotecas, universidades. Esses espaços públicos são muito robustos e sustentados por um privado, por uma burguesia que a gente analisa até a época do nascimento de Freud. O pai de Freud era comerciante, era negociante, né? Vivia na Morávia, que pertencia à Tchecoslováquia, no regime socialista da Tchecoslováquia que se instala depois da Segunda Guerra Mundial. O mesmo na Alemanha Oriental. Na Alemanha Oriental você vai ver um espaço privado, você vai ver uma livre escolha de cônjuge, por exemplo, das relações pessoais, né? E uma certa prosperidade que permite aos alemães orientais, por exemplo, a grande maioria tinha sua casa, seu apartamento, e não era uma coisa totalmente desconfortável, não era uma coisa, não era uma vida na inanição, né? Uma sociedade basicamente organizada, com certo padrão de vida, claro que, e aí vai vir o muro, não se comparava ao que tinha no outro lado, da Alemanha Ocidental. E aí tem um problema, né? O muro surge porque você tinha que reter os melhores. O problema é que estava havendo uma fuga dos melhores. Então, os melhores cientistas, os melhores jogadores de futebol, as pessoas que poderiam ganhar mais dinheiro no lado ocidental, elas saíam do lado oriental, da Alemanha, para buscar o lado ocidental, mesma língua, mesma cultura. Não tinha problemas de assimilação. E aí a Alemanha Oriental fecha esse espaço, porque, bom, nós temos que reter. E aí vão reter também, isso é interessante, porque as fugas continuam, né? Eles vão reter, isso é muito próprio da União Soviética, com premiações, bom, você é um grande atleta, ganhou medalha na Olimpíada, então você vai ganhar uma casa melhor aqui, você vai ganhar privilégios dentro dessa estrutura. Você vai ser parte da aristocracia, parte da nobreza. Você é admitido na nobreza estatal. Então, me parece que os modelos de Estado muito forte da antiguidade, ou mesmo dos Incas, no caso aqui, ou dos Aztecas, ou dos Maias, eles são modelos que me parecem mais próximos do socialismo realmente existente hoje,
em Cuba, na Venezuela. O Venezuela não chegou ao socialismo totalmente ainda, mas em Cuba, na Coreia do Norte, ou na União Soviética, onde quer que seja, eles me parecem mais próximos disso do que uma sociedade de livre mercado, uma sociedade mercantil, que, diga-se de passagem, eu sempre digo, há um quê de socialismo na propriedade privada, porque a propriedade privada, ela para ser privada, ela tem que ter um reconhecimento público. Ela não é privada, né? Não existe só propriedade privada solta no tempo anarcocapitalista. A propriedade que você tem que defender com suas próprias armas, com seu próprio exército, não é uma propriedade privada. É uma posse conquistada. E provisoriamente, né? Enquanto você tiver poder de fogo para mantê-la. Então, o reconhecimento público que te dá tranquilidade, ó, ninguém vai invadir minha terra, ninguém vai ocupar meu escritório, ninguém vai ocupar meu apartamento, ela depende de uma força pública, ou seja, de um Estado de direito, é, de um espaço público, de uma instância pública, para que ela exista plenamente, para que ela seja plenamente reconhecida e que ela possa exercer melhor seu papel sem precisar de um exército privado para mantê-lo. Né? Então, a propriedade privada depende também, se não da palavra Estado, de uma entidade que você mas de uma entidade pública, de uma organização pública, de um reconhecimento público. E essa divisão de. Tá, e aí nós vamos para a filosofia, com o estoicismo, e eu vou deixar, eu sei que a sua parte ser mais especialista nisso, que é a pregação estoica da autarcia. Depois, mais tarde, eu vou chegar na questão de como o cristianismo, como o evangelho, contribuiu para essa sociedade de livre mercado, e que foi tão bem sucedida no Ocidente e que superou essas questões, ainda que não totalmente, lógico. A autarcia era aquele conceito dos estoicos, né, de autonomia, de independência e de agência, principalmente o poder de agência, o poder de agência do indivíduo. Então, eu vou, na verdade, não vou pegar a questão dos estoicos, vou pegar a questão do conceito mesmo de comunismo, socialismo, capitalismo ou variações capitalistas, a distinção de feudalismo, de nobreza, enfim. E como é que eu faço isso? O comunismo é a finalidade, é a meta do marxismo, né? O socialismo para o marxismo é só um meio. E aí como é que a gente vai distinguir comunismo de socialismo? É a questão do Estado. Então, a tua ênfase foi precisamente nas sociedades em que a propriedade dos meios de produção, né, não era claramente ou estavelmente privada. A propriedade era do Estado e, eventualmente, uma posse concedida, um usufruto, alguma coisa assim. Ou a própria noção feudal, que era uma noção de concessão nobre. O rei concedia ao senhor. No feudalismo, aí a gente vai depender de qual feudalismo. Qual feudalismo, né? Exatamente? Tem vários feudalismos. Mas o feudalismo, então, medieval, vamos dizer assim, ele tinha o próprio rei, tendo a autoridade dele garantida um pouco pela igreja, né? Que era uma espécie de ONU da Idade Média. Ou então o rei eleito, que é o caso do Império, Sacro Império Germânico, em que o rei era eleito, né? O imperador do Sacro Império era eleito pelos príncipes eleitores, que eram os chefes dos senhores feudais, naquele recorte, né? De várias micronações que existiam dentro do Sacro Império. Como é que é a definição do Império, Sacro Império Romano Germânico, que não era, acho que é o Voltaire que diz, não era nem um reino, muito menos um império. Uma coisa fragmentada. Exatamente. Mas, enfim, o importante no feudalismo, na verdade, é o senhor feudal. Por isso que chama de feudalismo, né? O rei tem um poder mais variável, né? E essa nobreza clássica aqui do duque, do marquês, do conde, do rei, né? Vai ser mais do período moderno até, do que do período feudal.
Mas, então, no comunismo nós não temos Estado. A gente tem uma organização ali, tem o chefe, o cacique, sei lá, né? E elas nos caracterizam geralmente por ter propriedade de terras, né? E por não ter propriedade de terras, a noção de propriedade é meio vaga. Na verdade, tem uma posse, né? Pode ter posse de pessoas também. Essas pessoas podem trabalhar para ti. Então, na medida em que a gente pode ter escravos ou esposas, ou alguma coisa assim, pessoas que têm um dever para com uma pessoa particular, a gente pode dizer que há alguma noção de posse, talvez de propriedade. Onde há escravos, certamente há propriedade, e esses escravos podem ter uma utilidade econômica para os seus donos, né? Então, essa noção aqui de propriedade privada, ela existe mesmo em sociedades de caçadores-coletores, e a gente vai ter uma confusão dessa situação com o comunismo, porque não há uma clara propriedade privada clássica das análises marxistas e outras, né? Como, por exemplo, a terra, ou o negócio, né? Então, um guerreiro que enfim, é chamado para combater inimigos vizinhos, né? Ele tem a sua esposa, seus filhos que trabalham para ele, eventualmente pode ter escravos, mas geralmente, bom, aí vai depender muito, né? Mas não é entendido como tendo uma classe distinta que vai ser proprietária ou vai ter vantagem sobre outros, exceto sobre mulheres, crianças, enfim. No socialismo, aí tu pegou bem a deixa. É mais fácil de entender o socialismo se tu pensar um Estado já mais estruturado, geralmente relacionado a uma estrutura sedentária, né, fixa. Nesse contexto é que surge a noção de um socialismo no qual um Estado é o principal proprietário dos meios de produção, além de ter o domínio da força, né? Ou seja, não é que é meu, mas se eu quiser eu pego quando eu quiser. Bom, aí tu já tem, se não um Estado proprietário, tu não tem o privado proprietário. Exatamente. Segurança. A propriedade Né? dele é muito precária. Ela é muito precária. Na verdade, a situação da China atual é uma situação bem um pouco parecida com ambígua isso. em relação a isso. Exatamente. Ela remete muito à China antiga, ao Japão antigo também. Até o desaparecimento aí de a mortalidade entre bilionários chineses muito alta, né? Eles estão mandando os filhos estudar na Austrália, eles estão criando bases econômicas na Austrália, principalmente, mas também em outros lugares, justamente para, bom, se eu cair em desgraça aqui, eu tenho para onde fugir. Isso. Mas, então, essa noção do socialismo como a base, ela tem um pouco a ver com isso que tu identificaste bem, com a fragilidade do direito privado em impérios muito grandes, né? Mesmo no Brasil, de 88, né, a Constituição diz que a propriedade privada só é mantida, garantida a sua função social, né? Então, ali tem um germe de, é tua enquanto tu cumprir a tua função social. E aí, alguns pensadores liberais fazem a seguinte provocação: a função social da propriedade privada é gerar lucro. Sem contar que nós temos uma grande cidade do Brasil projetada para os socialistas num modelo socialista, que é Brasília, e que é estatal, e que é socialismo. O privado vem na periferia de Brasília e nos shoppings ali, a coisa e tal, como os pequenos concessionários, parece um modelo chinês, os concessionários do que a Nova Cap determinava como concessionários, que a Nova Cap era a empresa, né, que administrava as terras de Brasília, as propriedades, o que você podia fazer, o que você podia empreender, onde podia empreender. Um sistema bastante estatal. A noção de nobreza, né, ela também tem várias versões, né, geralmente é o proprietário de terra, né?
nobreza basicamente vai se caracterizar por ser um proprietário de terras. Aí vai ter complexidades até, não só Portugal, mas também alguns reinos ou repúblicas ali da Península Itálica, né, vão ter essa questão de até cargos públicos hereditários a partir da burguesia, né? Mas... E aí estraga tudo também, segundo a Acemoglu, né? Veneza, quando Veneza resolve que os burgueses vão ser sucedidos pelos filhos, com cargos no Estado, aí Veneza decai. Ela perde o dinamismo da ascensão social. eles conquistam uma estabilidade para as famílias que acaba tirando o dinamismo de grandes líderes, vamos dizer assim. Mas a noção, então, de nobreza está ligada à conquista da terra, que muitas vezes tinha uma origem militar, ou seja, participei da batalha tal, e aí, melhor, meu avô participou da batalha tal, e aí o rei concedeu para ele umas terras, né? O que transformou ele rapidamente em alguém que tinha uma renda oriunda da pura e simples, não pura e simples, mas enfim, ele tinha o direito de cobrar tributos naquela região, de pegar uma parte da produção, se houvesse, etc. Ou até podia promover essa produção. E haveria, claro, reinos de maior ou menor riqueza, mas o mais importante é que, como tu diz, né, há uma espécie de... a igreja justifica, então, que fulano é o rei, esse rei concede terras, né, ou garante também a continuidade dessas terras, e essas terras dão a base econômica para o seu proprietário. Mas não é uma propriedade privada ainda no sentido de que qualquer um pode ter qualquer tipo de propriedade, ou seja, a propriedade da terra, ela não se dá por compra. Então, burguês, não adianta o burguês enriquecer e comprar as terras de alguém. Esse negócio não é um negócio possível, né? É mais fácil ele conseguir, como em Portugal, ele conseguir do rei uma concessão de terras. Mas aí já na Idade Moderna, né? Não, Com comércio, ainda na com Reconquista, serviços. ainda antes do século, ainda formalmente na Idade Média, porque embora baixa a Idade Média, né? Mas já em 1300, 1400, eram muitos territórios distribuídos a burgueses que a partir daí se tornavam nobres, se tornavam senhores de. Né? É que Portugal não chega a ter Ser um feudalismo clássico, típico, porque os pequenos nobres eram muito fracos, então ele já surge quase como um Estado moderno, muito centralizado no rei. Porque a Reconquista impõe isso. A Reconquista impõe. Na Espanha, não, né? Na Espanha eles têm uma noção mais clássica de... Porque a Espanha, o que a gente chama de Espanha era Castela, basicamente Castela e seus satélites, né? Centralizando em Castela. Leão, Castela Leão, Castela e Galícia, basicamente, né? Galícia. E Astúrias. Mas o que eu estou tentando dizer é que Portugal não chega a ter um feudalismo propriamente dito. Então, ele já começa como... Portugal surge já como um Estado moderno, praticamente. Claro que há uma identidade portuguesa anterior ali, mas enfim... na Espanha isso é mais complexo porque eles só vão se unificar como Estado-nação. Claro que ele poderia dizer que eram pequenos estados já modernos que se vão unificar como Estado-nação 1500 e alguma coisa, eu acho, depois de descobrir a América, né? Mas no caso aqui o importante é que nós temos no Estado moderno um desenvolvimento mais sofisticado, ainda não pleno, né, de propriedade privada do qualquer um. Claro que 1500, 1600, é meio complicado dizer que o burguês tinha direito a uma propriedade privada no mesmo sentido que um nobre, né? E talvez o próprio nobre também não tivesse o mesmo direito de propriedade privada que o burguês. Eram grupos que não se misturavam a princípio. Isso só vai ser possível
bastante tempo mais adiante, e conforme aí os nobres começam alguns a se meter com negócios burgueses. Como em Roma, né? E, como em Roma. E na Grécia também. Havia comerciantes, sim, comerciantes puros, burgueses, e havia nobres que faziam comércio, que tinham atividades comerciais. Era meio feio, inicialmente, mas aos poucos esses preconceitos vão sendo desfeitos. Conforme também o dinheiro, né? Na Inglaterra isso também acontece. Na Inglaterra também acontece a nobreza, aquela nobreza bem chinela, assim, que é título de lord, né? Mesmo sem propriedade de terras. E aí vai, mas aqui nós já estamos quase às vésperas da idade contemporânea. A nobreza inglesa ela vai monopolizar as oportunidades de ganhar dinheiro, e isso vai dar na Revolução Gloriosa, que é uma revolta dos outros também contra isso. Embora envolva, claro, outras questões, como a gente já discutiu aqui, a Revolução Gloriosa não envolve só isso, mas ela tem esse aspecto também. E aí na questão religiosa também está colocada uma questão ideológica, calvinista, no caso puritano, da ética do trabalho, realmente para acumulação sem ostentação. Mas, então, a noção de propriedade privada, ela vai se desenvolvendo lentamente. Por isso que é mais razoável dizer que a primeira propriedade privada que surge, ela, de certa maneira, surge em estados razoavelmente constituídos, sedentários, e que a propriedade é do Estado. A posse, algum grau de estabilidade nessa posse, pode ser concedida a alguns entes privados. O segundo passo é a constituição de nobrezas, vamos dizer assim, né? Pode ser sacerdotal, pode ser privada em sentido mais estrito, mas muito dependentes do Estado. Então, nesse sentido, de novo, a propriedade privada, principalmente de meios de produção, ela está muito atrelada à força do Estado, e o Estado como o proprietário natural desses bens, vamos dizer assim, bens de produção. Claro que vai ter o sujeito urbano que tem escravos ou algum grau de servo. Essas distinções também são complexas e variam ao longo da história, mas a principal fonte de renda durante a maior parte da história da humanidade foi propriedade de terras, né? E aí tem que ver nos diversos regimes, aquele cara local ali, ele ficava com a maior parte da produção. Aí tu pode até questionar, mesmo nesses impérios Inca, que tu disse que eram mais socialistas, ou egípcios, né? Até que ponto o Estado pegava quanto da produção daquela terra, né? O quanto o próprio proprietário ou posseiro local conseguia se apropriar disso para ter os seus escravos. Ele não podia enriquecer. Ele não podia enriquecer. No Egito era impensável enriquecer pelo trabalho, pela produção. Você só podia enriquecer galgando postos na hierarquia da nobreza estatal. Tinha a figura do escriba, né? Que não necessariamente precisava ser um sacerdote, alguns acho que eram privados, não eram religiosos, que ele tinha uma habilidade, né? O engenheiro também. Havia uma certa especialização que era remunerado. O próprio pedreiro, vamos dizer assim, ele não era necessariamente escravo, o mais comum não era ser escravo. Também vai depender do momento. Os romanos é uma história tão longa que, enfim, se a gente já se atrapalha para explicar a história só da Europa, imagina do Egito, né, que tem uma história muito longa. E o dos Incas. E dos Incas, aí eu não sei quanto tempo duram os Incas, não é muito tempo, né? Não, em comparação. Não. Os Incas e os Aztecas são fenômenos assim que surgem de repente e também e os Aztecas tinham sucedido os Maias, né? Que é uma coisa interessante. Os Aztecas eram ágrafos e os Maias tinham escrita.
Só que a escrita maia se perdeu. É que interessante que os maias conseguiram uma sociedade histórica e os astecas, embora tivessem uma cidade fantástica e técnicas, as técnicas de construção dos incas, que exigiam um alto investimento estatal, uma alta organização estatal. Se você pegar Tenochtitlan, que sempre se diz, Tenochtitlan, que é a atual cidade do México, ela era muito maior e mais desenvolvida, ela, do que qualquer cidade europeia da mesma época. Uhum. E isso é interessantíssimo, né? E um povo ágrafo, mas que com grande poder de organização estatal em torno do chefe asteca, em torno do imperador asteca. Isso é muito interessante. Os maias não tinham desaparecido ainda, né? Não, Os maias estavam ali. não, eles perderam, sim, os povos, os descendentes dos povos maias estavam ali, mas tinham regredido uma função muito Yucatán, né? Que é o próximo do que hoje é Guatemala e a península de Yucatán no México. Eles tinham retrocedido muito em organização social, eles tinham decaído. Como aí, Mas eu os gosto. maias chegaram a ser império? Não, né? Eles sempre foram estilo cidade-estado. Um pouco, sim, mas é um estado com território, ainda que delimitado. Então O, era uma é, cultura o que eu com gosto diversas é, cidades o que eu gosto de colocar como e não, paralelo, não, não se constituíram como império, é mais parecido com Grécia. o que eu gosto de Grécia caracterizar pré... parecido com os astecas, embora num território menor, é o Angkor, que é na atual Camboja. Angkor foi uma civilização que não deixou memória nenhuma, a gente não sabe quase nada sobre Angkor, porque eles não. Encontraram, de repente, o templo lá Não, e de é Angkor. interessante que Angkor, mais que o templo, né? Angkor são Não, construções. eles de repente encontraram, porque redescobriram aquilo bem Sim, recentemente. recentemente. Agora é interessante que ela estava cercada de povos com escrita, né? Os chineses, os hindus, né? Todos aqueles povos com escrita que estavam em torno deles. No entanto, eles fizeram uma civilização vibrante, né? Com grandes recursos de irrigação e tal, com tecnologia e a capacidade de produzir excedentes para produzir aquela arte toda, né? Eles tinham artesões, imagina a quantidade de artesões, artistas mesmo, e que trabalhavam para o soberano, para o chefe de Angkor. Uma estrutura que se presume altamente centralizada no Estado, porque só um Estado altamente centralizado daria conta daquilo. E que de Eles repente. dizem que Egito, Angkor e outros que fizeram grandes obras, eles caracterizavam pela questão cíclica, né? Quando é que podia plantar e quando não podia plantar. E Exatamente, aí eles aproveitavam a mão de obra. Uhum. Aquela lógica que a gente já discutiu, né? De que para cada um trabalhando numa função específica tem que ter um ou dois trabalhando na agricultura, às vezes. Essas sociedades, eles pegavam quase toda a população que estava, inclusive, na agricultura e, num período que não podia plantar, botava eles para fazer outras coisas, né? Grandes obras públicas. Né? E você não vai achar uma sociedade de caçadores-coletores que tenha feito grandes cidades. Por quê? Porque caçar e coletar, você tem que caçar e coletar o tempo todo. Você não guarda excedentes. Por mais que algumas sociedades, assim, não ressalta isso, tivessem uma fartura permanente, e aí eles conseguissem fazer alguma estrutura de caça. Os esquimós e tal, que tinham lá, o cara vivia no meio das focas lá, tinha a foca pro ano todo, né? Os americanos com os bisões e tal. Então você tinha uma fartura em torno, que é diferente do tapuia brasileiro, que tinha que percorrer grandes distâncias pela questão da variação climática, época de seca, de chuva, então ele tinha que ser um nômade. O nômade realmente ele não consegue nem ter uma cabana, que dirá uma cidade. E não convém para ele ter uma cabana. Né? Sim, ele tá lá, ele é um ser Mas, natural. assim, grandes construções megalíticas e outras, né, elas são típicas de povos já sedentários. Uhum. Geralmente tem a ver com a questão das estações, o caráter cíclico da agricultura. Então, tu tem a safra, tem que plantar, tem que colher, mas tem o período que tu não tem que fazer nada. Aí tu faz grandes construções. Exato, exatamente. Mas, então, pode haver um caráter comunal, tudo é de todo mundo, a gente só divide aqui, até mesmo em povos sedentários isso acontece, né? Mas em povos sedentários há uma explosão populacional comum nesses povos, concentrados numa região pequena, muitas vezes, que é onde tu consegue plantar ou transportar o que tu plantou. Então, sem recursos tecnológicos muito avançados, não tem muito como pegar
comida de muito longe, né? Ou conservar. Então, há uma tendência à produção de concentrações, com exceção do feudalismo, vamos dizer assim, que vai ser uma sociedade muito... feudalismo europeu, que vai ser mais disperso e mais ligado à autonomia, né? A autonomia no sentido de a gente faz tudo aqui, o próprio sapato e tudo mais. A questão do comércio, ela não envolve apenas a comunicação, ela envolve também a produção e a especialização. E aí a gente começa a ter diversos tipos de propriedade, mas como eu estava comentando antes, no feudalismo europeu clássico, né, que é um termo do século XIX, mas enfim, e no período moderno a gente começa a ter um redescobrimento daquela noção de propriedade privada que no Império Romano levou, no finalzinho dele, aos códigos, né? É uma tecnologia que, de certa maneira, é compilada no finalzinho do Império Romano do Ocidente. Já existia, era uma coisa meio misturada com religião, era uma coisa meio mística, tipo um ocus pocus, né? Para ter algumas formalidades jurídicas. Tinha essa questão de que tu tinha que ter os seus próprios capangas para levar ao Pro magistrado. Para o fórum. O fórum. Isso. Para o cara que ia ter, então, a função de misturado com estatal, religioso, essas distinções não eram perfeitas ainda nesse momento. Dá, então, uma decisão muito privatista, com certeza era muito privatista. O direito público romano é muito pouco desenvolvido no sentido de que o Estado pode tudo. Então, não há propriamente limites ao poder do Estado, e principalmente no período imperial. Claro que o fato de que existe o Senado, ele é uma forma de impor limites a esse poder do Estado, mas ao mesmo tempo dá tanta legitimidade que esses limites são poucos. No período imperial isso talvez até se agrave, né? Embora também se torne mais complexo, tem a questão da outras formas de representação que não só da nobreza, dos proprietários de terra ou de grandes negócios. Isso se perde, isso se esfacela com a dominação, esfacelamento, na verdade, né? Menos do que dominação, do Império Romano no Ocidente. E aí os povos... Bom, essa decadência do Império Romano é tão longa que lá pelas tantas alguns povos germânicos são mais romanos do que os romanos que ainda estão sob o Império Romano. A complexidade é infinita nessa longa história, nessa longa agonia do Império Romano. Mas no final das contas a gente vai ter um período longo, muito longo, em que realmente fica tudo muito disperso. E aí, propriedade privada nesse período, acho que a mais organizada é a da própria igreja, né? Não, que na verdade que é o único espaço público, né? Porque os mosteiros eles passam a ter o direito de asilo. Se você quisesse fugir de uma situação de servidão, por exemplo, ou de uma dívida, ou de uma contenda qualquer, se você se abrigasse à sombra do mosteiro, você tinha o direito de asilo. O direito de asilo é inventado pelos mosteiros. E é a igreja que impõe isso. A igreja impõe muita coisa. E a igreja, em 1215, vai impor essa questão da privacy, do respeito ao privado, à personalidade privada. Isso é muito importante. Porque aí é aquela coisa que Benjamin Constant fala, né? A liberdade dos modernos é diferente da liberdade dos antigos. É maior. E a própria igreja ela tem uma estrutura, digamos assim, não igualitária, mas relativamente comunal, bastante comunal. Né? Totalmente. E aí as grandes confusões que ocorrem entre as pessoas é a ideia de que se é comunismo ou socialismo é igualitário. Não, não é verdade. Essa não é uma noção dominante nas ideias de socialismo. E não é na prática também. E Cuba é uma sociedade igualitária de modo nenhum. Cuba é uma sociedade em que a casta do poder e do exército ela domina todo e qualquer usufruto para além do mínimo básico, e o mínimo básico muito ruim. E aí, fazendo um salto, né,
nós estamos hoje em dia, ainda no Brasil, sob o domínio dos servidores públicos, classe a qual nós dois pertencemos, né? E os servidores públicos têm esse mesmo mito da nobreza, né? O mito da nobreza, eu brinco que é assim, porque o meu ancestral lutou na batalha tal e conquistou o direito, tarará, tarará. E o servidor público, ele varia um pouco, ele não é hereditário, né? Não, porque eu fiz o concurso, passei no concurso e por isso... Acesso à aristocracia. Nós somos aristocratas, críticos da aristocracia. E só que essas batalhas, às vezes, estavam muito tempo no passado, esse concurso também está muito tempo no passado, né? Como é que é? O teu concurso foi fácil, o meu foi difícil, o teu concurso foi mais fácil e tu ainda tem o direito à aposentadoria integral, eu fiz agora, estava muito mais concorrido, tinha tantos por vaga, né? E não tem mais direito à aposentadoria integral, tarará, tarará. Então tem as chorumelas internas, né? Que devem soar como grego para quem não é do serviço público, né? E aqui, a propriedade do servidor público, ele tem uma propriedade muito pesada sobre a sociedade, porque ele é servidor do Estado. O Estado diz que, inclusive, a tua propriedade privada empresarial, de terras, ela só se justifica enquanto ela cumprir a sua função social. Então, se depender dos nossos... da nossa classe, né? Tá todo mundo dominado. E por que nós somos paparicados enquanto servidores públicos? Porque tudo depende de licenças, concessões, alvarás. Criar dificuldades para vender Não só isso. Não só isso. Você, para exercer qualquer atividade econômica, você precisa de uma licença do Estado. Isso é absurdo. Mas aí não é. Porque você vai ver, por exemplo, a gente estava falando dos chineses, tá? Os milionários chineses procuram um lugar estável, procuram um lugar em que eles tenham o que eles ganharam garantido. Uma proteção ao seu privado, ao seu patrimônio. Isso só funciona se a China não ficar muito poderosa mas e conseguir dominar. Para onde é que eles vão? Eles vão para a Austrália e vão para Singapura. Aí você vai dizer, Austrália e Singapura são economias de livre mercado. São muito boas. Mas são de um Estado fortíssimo, com altíssimo poder de coerção. O poder de coerção de Singapura e Austrália é maior que no Brasil. O Estado é muito mais presente como agente coercitivo e efetivo como agente. Singapura é extremamente. É determinante de comportamentos até minúcias de comportamento. Claro, ele garante o privado totalmente, tanto um quanto o outro. Mas a partir de um espaço público agigantado, qualquer que vá a Melbourne, ou que vá a Sydney, ou a Canberra principalmente, que é a Brasília deles, né? Dos australianos, vai notar, ou em Singapura, vai notar um espaço público absolutamente respeitado enquanto espaço público. O público é sagrado antes do privado ser sagrado na Austrália e em Singapura. Então, o que nos leva a um dilema. Para que você tenha um privado sagrado, ou seja, um privado respeitado, que é o que o chinês está procurando agora, e, poxa, ele não tem um privado sagrado, porque a própria Constituição da China diz que aquilo é um Estado socialista, que por acaso concede uma posse provisória a quem aos empreendedores. Concede direitos que dentro de uma provisoriedade provisória, porque o Xi Jinping deixa claro que isso é um caminho para o comunismo, para a instância superior do socialismo, e que a China é socialista, ainda que é uma sociedade de mercado, porque ela tinha que ser uma sociedade de mercado para ser aceita na OMC e tal. O Brasil foi um dos primeiros a reconhecer, inclusive, que a China era uma economia de mercado. Mas ela não tem os direitos e garantias sobre a propriedade privada que Singapura e Austrália têm. Singapura e Austrália têm esse direito porque ele tem um público, ao contrário da China, ele tem um espaço público altamente impessoal, isso é interessantíssimo, impessoal, tem seus servidores públicos com alto poder de agência sobre qualquer atividade, mas respeitam a propriedade privada e deixam claro esse respeito a partir de sua força, de seu poder de coerção
para que o empreendedor privado possa se sentir seguro, e aí sim a gente vai remeter a Adam Smith, o Adam Smith vai contestar os fisiocratas que colocavam toda a riqueza na posse da terra, né? E Adam Smith vai valorizar o fator trabalho e a cooperação voluntária, porque a cooperação voluntária, como nós sabemos, isso está provado em economia, ela é mais eficiente na geração de riquezas do que a cooperação por coerção, a cooperação dentro do modelo estatal de produção. Mas o que eu estou tentando chamar a atenção, então, é de que a noção de propriedade privada, dos meios de produção, principalmente, ela varia muito, mesmo hoje, né? O Brasil tem um modelo quase socialista, né? Quase chinês. Parecido. Apenas é hereditário, ou seja, pode ter essa posse, essa propriedade, aliás, por gerações e gerações, né? Na China, eles tentaram evitar que houvesse essa hereditariedade. Limitaram... Eu não sei como é que é no caso da propriedade de cotas numa empresa, né? Mas a propriedade de terras para fins de moradia, que é a mais longa, né? Tem um limite de 70 anos. Aí tem várias outras que têm limites menores, eu não sei como é que é, né, a questão empresarial. E também não sei como é que funciona quando o cara começa a comprar coisas no exterior, né? Então, um chinês compra uma empresa aqui no Brasil, né? Como é que vai ficar a questão da propriedade dele? Esse reconhecimento da propriedade é aqui no Estado brasileiro, tem que uma diferença aí, reconhece. tem uma diferença aí. Se a empresa chinesa comprar algo no Brasil, é a empresa chinesa A que é dona. empresa da China. É como o Estado é partícipe, ele é acionista da empresa, porque é uma lei lá, o Estado tem que participar da empresa, da grande empresa, aí tem muitas garantias para esse proprietário privado. É só o chinês fazer um decreto e apropriar a empresa dele, a empresa passa a ser do Estado, o Estado chinês passa a ser esse investidor. Agora, é claro, a pessoa física chinesa que investir nos Estados Unidos, na Austrália, em Singapura, no Brasil, eu acho difícil. O direito brasileiro, americano. É aí que entra o direito. O direito de Singapura, o direito de australiano, vai dizer que não reconhece qualquer tentativa do governo chinês de tirar o dinheiro daquele cidadão. Se aquele cidadão estiver conseguir ter aquele bem na Austrália, ainda que ele esteja preso na China, o bem é dele. O australiano vai dizer, não, esse bem é privado dele, acabou. Não tem para onde correr. O governo chinês diz, eu quero isso aqui para o Estado chinês. Não vai ser concedido. Agora, se for uma empresa, é diferente. Aí também vai haver todo um desenvolvimento na China para também tentar evitar a fuga, né? Atualmente eles estão matando ou sumindo com os bilionários deles, né? Mas o que causa insegurança jurídica e a gente sabe que ele causa na... insegurança jurídica e sabe que ele na frente isso é uma receita de fracasso. Um sinal de fraqueza do regime, não Com de certeza, força. é de fraqueza e é um prenúncio da queda. Essa queda virá e virá por esse meio. Porque na medida que empreender na China se tornar um negócio perigoso, que ficar rico se tornar um negócio perigoso, Já é. as pessoas vão fugir. E aí entra a questão, aí que a gente pode ter uma terceira guerra mundial, para mim tem um nome, Taiwan. Porque o Xi Jinping tem que ter uma retórica cada vez maior, e essa é uma retórica que os chineses têm um ódio de Taiwan pela sua independência, né? Taiwan, ao contrário de Hong Kong e Macau, tem independência, né? Na prática, embora se considerem, tanto Taiwan quanto a China se considerem parte do mesmo país. Mas imagina se. Já vi essa pergunta na Foreign Affairs, na The Economist. E se o que os Estados Unidos vão fazer, o que o Japão vai fazer se os chineses desembarcarem em Taiwan? Taiwan não tem força armada para contrapor o gigante chinês. E aí, como é que fica? Então, por isso que, até por isso, já notou que os chineses não fogem para Taiwan, eles fogem para Singapura, para a Austrália. Porque a Austrália tem força armada para. É que nem o Fernando Henrique, ele fugia do Brasil para um lugar e o regime caía lá. Cheguei que não era bom lugar. Os outros comunistas do Brasil, eles eram mais inteligentes, fugiam para a Europa, né? Era mais negócios. Aqui ninguém vai tirar o que é meu. O Arraes foi para Paris. Então... Sim, no fim ele acabou indo para Paris também. Outros para Paris. Mas, então, essa fragilidade da propriedade privada
ela só é compensada pela produtividade da propriedade privada. Uhum. Então, nada mais produtivo do que deixar a propriedade privada, ou melhor, a propriedade dos meios de produção, ir para as mãos daqueles que conseguem tirar o melhor proveito dessa. A partir da lógica da cooperação voluntária. Que a cooperação Sim, voluntária é uma cooperação aí interessada. quais são as críticas? Há uma assimetria de poder muito grande quando tu dá para entes privados a possibilidade de ter a propriedade dos meios de produção. Eles passam a negociar com outros proprietários, também de maneira desigual, conforme aquele que tem maior quantidade, né? Aqui há algumas complexidades, como, por exemplo, eventualmente pode não ser um bom negócio crescer o negócio, porque ele começa a ter complexidades internas que aumentam os custos, e aí tu deixa de ser rico. Tu tem mais empresa, mas tu tem menos renda dessa empresa para ti. E tem o outro lado da moeda, que é o monopólio virtual, ou oligopólio, que é o caso das Big Techs agora, né? Que é um grande problema. E tem o É a problema concentração de poder, né? tipo como a China, que o Estado pode querer que tu morra se tu crescer além de um certo ponto, né? E se der palpite e ele tiver numa fase de fragilidade, que é o momento atual, né? E também tem a China tem a volta, porque o que acontece? O Deng Xiaoping, ele criou um modelo chinês que você não tinha um soberano, era uma aristocracia sem soberano, é o modelo Tupi, né? Nós teremos uma aristocracia, a aristocracia vai mandar, mas essa aristocracia não poderá ter um soberano que paire acima da aristocracia. O Xi Jinping anula isso e se torna um verdadeiro ditador. E ele passa a ser temido pela aristocracia. Ele passa a ter o poder de anular essa aristocracia. De anular qualquer elemento dessa aristocracia. Não a aristocracia toda. Ele não tem poder para enfrentar a aristocracia unida contra ele, se fosse o caso. Mas ele tem o poder de fazer qualquer membro dessa aristocracia que se opõe a ele cair em desgraça e perder tudo que tem. Eu sempre acho engraçado como é que esse pessoal não é assassinado rapidamente quando surge. Porque eles devem trazer muita vantagem para claro, evidentemente que ele não chegou à posição que chegou sem fazer favores e conquistar aliados, né? Sem dúvida nenhuma. Ele não é burro. Também me espanta mais uma figura como o Maduro, né? Esse eu não sei como é que é mantido. Ao contrário de Xi Jinping, o Maduro não tem a formação intelectual, e a formação política e até a habilidade, né, como governante que o Xi Jinping tem, nem de longe. E mesmo o problema dos reis também, né? Rei maluco, né? Uhum. Aí não era incomum eles morrerem. Sim, mas né? a aristocracia era relativamente mais forte. É aquela coisa, Luís XIV não tinha os poderes que o presidente da França tem hoje. Uhum. Eu sempre digo isso. Ele não tinha os poderes que o presidente da França tem hoje. Então ele podia ser maluco. O prejuízo não era tanto. O Luís XIV, ele começa muito jovem, né? Exato, ele tem um longo reinado, chamado Rei Sol, né? Tem os cardeais lá e é ele que cunha a famosa frase, o Estado sou eu. E não era, né? Não era. Aqui, até o próprio Deng Xiaoping, né? Ele construiu a cara de um regime, não é o regime. Não, exatamente. E Luís XIV tem um detalhe, ele constrói a Brasília dele, que é Versalhes, né? Versalhes é a Brasília a grande cidade estatal. Por quê? Porque Paris em Paris ele estava sujeito a ser um ente dentro de uma cidade que tinha vários espaços, se não privados formalmente, mas de domínio que não era domínio direto do rei. E Versalhes tudo é domínio do rei. É que também tem um problema para nós aqui, que é a distinção entre o espaço público e a propriedade do rei. Às vezes há um conflito, mesmo em público e estatal, eu digo, olha... Mas a lei franca... O estatal nem sempre é público e o público nem sempre é estatal. A lei franca, daí o nome Zona Franca, quando se estabeleceu os primeiros reinados franceses, né, merovingos, carolíngios, né,
Tinha a lei franca determina que o rei não pudesse coletar impostos, que ele tivesse que viver de suas próprias propriedades. Ele era reconhecido como rei, mas a única renda que ele podia ter é de suas próprias propriedades. Ele não podia fazer exação sobre os nobres, sobre os senhores feudais. E Esses francos são não, do é a França, Sacre-Cœur, é a França, é a a França. França, Não, é a França, isso é a França. que é A França logo se separa do Sacro-Império, dura muito pouco. ele se esfacela em três, né? É, Aí fica. e aí a França se estabelece. A França é um dos reinos mais antigos em duração, embora, claro, para regiões que hoje pertencem à França não pertenciam à França o tempo todo. E aí, principalmente, o caso que você tem da Borgonha, né? Que é diferente, né? Os ingleses também vão se constituir um tanto precocemente, mas aí também ajudados pela geografia. Pela insularidade. E dominaram também grande parte do tempo o norte do que hoje é a França. Porque França, quando eu digo França, Sim. é o coração Mas da os França. franceses também invadiram a Grã-Bretanha. Eles estavam sempre em guerra. A Guerra dos 100 Anos durou 120. Foi mais de 100 anos. Foi sempre arredondar o número. Mas aqui a questão principal é que a propriedade privada ela surge, desaparece, se altera o tempo todo. Isso é difícil às vezes as pessoas entenderem, né? Que a noção que a gente tem hoje de propriedade privada, ela é bastante recente, sei lá, coisa do Napoleão, talvez. Não, e a segurança jurídica que nós temos hoje para a propriedade privada é recentíssima. Mais recente ainda, né? E tem muito a ver com a Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão criar esse paradigma da propriedade privada intocável. É verdade, e é bem anterior à Revolução Francesa. Não chega a ser bem anterior, é um pouco anterior, mas 20 anos? Por aí, mas sim. Não, acho que a Constituição deles a Constituição deles é contemporânea. É bastante tempo depois da independência. Não, mas é da época da 1787, se não me engano. Aí já está bem pertinho. Pertinho. E há o apoio dos revolucionários franceses, que depois que viram o governo, né? Não, mas já tinha no Luís XVI, né? Que era o Lafayette, o general Lafayette. Tinha mandado para a França, porque a França apoia, para brigar com a Inglaterra, eles apoiam. E a França perde a guerra pelas colônias americanas com a Inglaterra, aí apoia a guerra de independência das 13 colônias, o resto continua, né? Das 13 colônias lá americanas, ela se endivida mais e esses custos da guerra de independência americana, que a marinha francesa dá grande suporte, e com muitas vidas e muitos navios e muito dinheiro, é um dos fatores que acelera a queda do... Enquanto isso, a Inglaterra estava ganhando mais e mais dinheiro no resto do mundo, Império Indiano. Né? Todas as posses inglesas ao redor do mundo estavam dando mais dinheiro, Caribe e tal, essa coisa toda. Estava rendendo cada vez mais para a Inglaterra, embora eles perdem os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não era um grande provedor de riquezas para a Inglaterra. Não enchia os cofres do reino. Outras colônias eram... A Índia, se você pensar em produção açucareira, que é importante naquele período, Barbados, por exemplo, né? Barbados, né? Era importante, o Caribe em si, né? Jamaica e tal, eram importantes para o Império Inglês. Os entrepostos mercantis, o Sudeste Asiático, aquela relação que ela tinha com o Reino do Sião, que é a Tailândia, essas relações mercantis, os ingleses eram muito hábeis, se tornaram muito hábeis nas questões comerciais, né? Então esse domínio comercial do mundo foi muito importante para a riqueza inglesa, para que a Inglaterra se mantivesse uma potência, o Reino Unido, já Reino Unido na época, e se mantivesse apesar da independência americana. O marco jurídico, vamos dizer assim, da independência americana é um governo civil republicano, né? Isso não é a primeira vez que ocorre na história e tudo mais, mas é o que mais se estabilizou, evitando de criar uma nobreza muito explícita, né? Não deixava de ter lá uma aristocracia muito forte, né? Rural, que tinha... que ficava se alternando no poder, né?
É. Mas era tipo a nossa república oligárquica, mal comparando aqui, né? E que tinha escravos, né? E tinha escravos, a nossa já não tinha. Então, Mas essa complexidade, então, da propriedade privada. Então, os americanos, eles têm a propriedade até de pessoas, né? Os grandes pais fundadores agora têm essa briga aí de que, eles eram escravagistas e não sei o quê. Sim, tudo isso é verdade. no momento da Revolução Americana, a escravatura não tinha sido abolida na Inglaterra, então a escravatura era legal em todo o mundo. Sempre gosto aí Mas porque... tinha um problema aqui, que é, na Inglaterra, a escravidão praticamente não existia em solo Sim. inglês. Era nas colônias. Uhum. Então, essa chaga social do escravo na própria terra não era e até acho que ajudou a Inglaterra a ser O que tão radicalmente aconteceu... contra a escravidão no mundo todo, né? o que aconteceu também com as colônias americanas do norte. Claro, as grandes cidades tinham, Nova York tinha muitos escravos, mas Não muito, não, né? relativamente, tá? Relativamente. Mas aqueles mais rurais tradicionais do minifúndio e tal, Massachusetts e tal, eles tinham lá, a estrutura quase não tinha escravos, era muito raro. O escravo existia, mas era uma força auxiliar e não a base econômica, como era na Geórgia, na Carolina e tal, na Virgínia. Que Diferente. é no nosso Nordeste, Que vamos vai dizer assim, né? terminar, que vai terminar, não, era o Nordeste, mas o nosso Nordeste rico do passado. Porque, na verdade, as colônias do Sul eram muito ricas, porque elas tinham, numa época do chamado mercantilismo, né? É importante você ter produtos de troca, eles tinham produtos de trocas valiosos, que era o algodão, que vai abastecer as indústrias inglesas na Revolução Industrial, na dita Revolução Industrial. É muito importante Mas o agora, para tentar algodão e o concluir meu fumo, né? raciocínio, O fumo eu da vou chamar a Virgínia. atenção de uma coisa. Então, a novidade, na verdade, é a propriedade privada estável. Isso é a novidade, né? É a novidade que está associada historicamente a um período de colossal enriquecimento de todo mundo, né? A riqueza do pobre de hoje em dia é muito maior do que foi a do do nobre, pequeno proprietário ou até de do nobre, 200 até anos. do príncipe, até de um príncipe. Sim, As comodidades são maiores, né? Não diria o poder. Tem o fator poder aí também, que poder também é coisa importante, que o poder te dá escolhas. O pobre não tem aí tantas tem aquela escolhas. coisa, tu prefere ser um pobre que tem muita riqueza, mas todo mundo é mais rico que tu, ou tu prefere ter menos riqueza, Hum. mas tu tem muito mais riqueza que todos os outros? A maioria das pessoas, infelizmente, prefere ela ter o poder, né? Eu não sei se é a maioria, eu não acho que é a maioria, mas bem, isso aí é outra discussão, teria que fazer outro programa sobre isso. Mas só para voltar ao ponto e Vê os terminar, brasileiros que e, e, têm um fa- padrão de vida muitas e vezes fazer uma melhor fora do conclusão. Brasil, só que ele é a ralé ali. É, Eles não curtem muito, a maioria não curte. só para fazer uma conclusão, Perifit tem essa tese, Popper tem essa tese e tal, sociedade aberta, mas valorizando o que o cristianismo ocidental, o cristianismo de modelo ocidental, sempre passa a ressalva para dizer que tem o cristianismo copta que não fez nada, o próprio cristianismo bizantino não fez nada, foi um desastre. Sociedade preguiçosa, né, de Bizâncio, e feudal, totalmente feudal. É que tu não mexe se está dando certo, deixa rolar. Exatamente. Mas esse desenvolvimento ocidental tem muito a ver com o cristianismo, tanto pelo Concílio de Latrão, que eu sempre destaco, quanto pelos desenvolvimentos que a igreja deu, esse direito de asilo, espaço público, o resgate, fez renascimento, sim, renascimento, mas pelas mãos de quem? Com grande patrocínio, onde a igreja era mais forte, o renascimento foi mais forte. Porque a igreja promoveu esse renascimento, de certa forma, também. Muito mais promoveu do que existiu ele. Claro Era o que grande comprador de pesquisas, de obras deixou o artísticas. Michelangelo fazer aquela arte da Capela Sistina, né? Enfim, a igreja. E outra, a Abadia de Beck, né? A Abadia de Beck, com Santo Anselmo, estabelece um princípio fundamental.
aqui nesta abadia, ninguém pode ser punido por suas opiniões. A liberdade de expressão, isso é a liberdade dos modernos. Isso não existia na Grécia, em Roma, a total liberdade de expressão. A absoluta, a sacralização da liberdade de Aliás, expressão. os gregos tinham a cultura do cancelamento, Sim, exatamente. o ostracismo. E o Estado era meio. Vá você ficar falando mal do imperador, quanto o imperador era imperador, né? Luciano de Samosata até dizia, né, que a decadência do Império Romano, Luciano de Samosata era um filósofo que vivia no século II e que procurava, como todo bom romano, um emprego público. Ele disse, eu quero um emprego público. E ele conseguiu, depois no Egito, um emprego público. E ficou muito feliz quando conseguiu um emprego público e pôde se dedicar às suas atividades diletantes. O emprego público era a sinecura já naquele tempo. Mas ele dizia que todos os filósofos do seu tempo, os filósofos e historiadores, se encarregavam de fazer ódios ao imperador. Ninguém criticava. Porque era uma clientela no meio intelectual. E que isso era o prenúncio da decadência, que quando todo mundo começa a elogiar, isso não vai dar certo. Você não passa a ter. Ele é advogado, quer dizer, o imperador não tem incentivos para melhorar, ele tem incentivos para deixar tudo como está, para deixar essa clientela fielzinha a ele, elogiando ele. E aí ninguém critica. Houve vários imperadores reformistas, né? Alguns foram, sim, claro, foram extremamente esculhambados porque a história... Ele foi inimigo daqueles que ganharam a história, né? Não, sim, claro, exatamente. É o caso, por exemplo, do Nero, né? Exatamente. O imperador posterior fazia questão de contratar escribas e historiadores para desenhar o imperador anterior como muito ruim, para parecer bom em contraste também, né? Essa coisa agora... Porque era muito pouco hereditário, né? Você teve poucas sucessões hereditárias em Roma. Claramente deu certo a sucessão hereditária. Não, e deu muito errado no caso do Marco Aurélio, né? O filho dele vai ser um fascínio, né? Um doido. Bom, mas... Fizeram uma distorção gigante no filme, como é que é? Aquele com o Russell Crowe, como é que é? O Gladiator. Gladiador. Só que, assim, tem anacronismos absurdos ali. Claro. Sempre vai ter, né? A gente vai fazer um programa sobre o Império Romano, sobre a queda do Império Romano. Que é um tema que me fascina desde de criança, lógico. Mas então a propriedade privada, ela surge, desaparece, desaparece. Os Estados Unidos vão marcar... a supremacia do Estado, né? A propriedade privada como alguma coisa mais respeitável é um fenômeno muito, muito recente e é muito próxima dos grandes desenvolvimentos do período contemporâneo, né? E é importante lembrar que mesmo nos socialismos variados, né, há graus de propriedade privada. A diferença aqui não é nem que o socialismo seja igualitário, nem que ele não tenha propriedade privada, inclusive dos meios de produção, exceto no marxista, né? A questão é que a propriedade ela fica mascarada, os privilégios ficam mascarados como privilégios temporários, não necessariamente hereditários, né? Privilégios de nobreza. É o modelo de propriedade privada e a grande briga de muitos contra a propriedade privada não é a propriedade privada do sujeito, mas ele poder passar ela para sua hereditariedade, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, se não tem isso, realmente o interesse do empreendedor de fazer um grande império, ele fica muito dependente da sua ambição quase que narcísica pessoal, né? O marxismo-leninismo, enquanto proposta, digamos, distinta da restauração da aristocracia, não se assume como um projeto de restauração de aristocracia, embora o seja, ele vai acabar, por incrível que pareça, agora estamos no século XXI, os dois socialismos oficialmente marxistas-leninistas que sobraram, que seguem as bases, procuram copiar, são os regimes de sucessão dinástica, tanto a Coreia do Norte quanto Cuba. Fica quase feudal de novo, né? Exatamente. A sucessão dinástica é a restauração de uma espécie de monarquia antiga, estatal e
um poder todo centralizado. É o Inca, né? E a gente pode dizer que isso já deu errado muitas vezes, né? Até no modelo lá veneziano, né? Quando a sucessão passa a ser hereditária, eles perdem o dinamismo, né? Exatamente. Porque aí tu tem menos opções de escolher a liderança. Você tem menos, Claro, menos prêmios. aquela Não, liderança ela pode sossegar o facho, né? e menos. E, na verdade, ser a cara do regime, mas quem manda é uma aristocracia. E você tira o prêmio maior da mesa da disputa, da competição. Não está em disputa. Ninguém vai ser o rei. O rei vai ser Mas escolhido. a aristocracia sem rei também não há vantagem. Os tupis tinham uma aristocracia sem rei. Os tupis, obviamente, não conhecia a propriedade privada. Nem escrita tinham para isso. Nem escrita tinham para isso. Não, eram seminomes, ficavam 10 anos na Terra. Tá. Mas não, mas ele tinha o guerreiro aristocrata, que o guerreiro é o aristocrata tupi, ele tinha a taba melhorzinha, ele tinha mais esposas, ele tinha melhores utensílios, ele tinha uma série de privilégios. A casa dele era as esposas, né? Sim, claro. A mão de obra tupi era toda feminina. Mas as mulheres faziam tudo e não podiam nada. Né? Eles não tinham nenhuma escolha. Mas daí que os portugueses se mostraram grandes amantes. Né? Mas eu queria terminar focando que é chamada liberdade dos modernos, a flor rara na história, né? A flor da sociedade aberta e tal. A liberdade dos modernos, ela depende da propriedade privada, porque a propriedade privada, Freud até destacava isso, teve um comentário sobre isso, ela dá o seu privacy, ela garante o seu privacy, ela é fiadora das suas escolhas pessoais. Ela te permite fazer escolhas pessoais e viver a sua maneira, determinar o seu modo de vida, como você quer viver. Permite escolhas e permite, escolhendo, a escolha de cooperar com quem? Ou seja, remetendo a Adam Smith, a cooperação voluntária, que é o modelo de toda a história universal, o mais produtivo, o que melhor provê prosperidade para as sociedades como um todo. Pequeno parênteses aqui. A propriedade privada da qual o Adam Smith fala são pequenas propriedades privadas. Para ele, o motor do capitalismo não é o grande capitalista, até porque ele acaba ficando muito amigo do rei. E monopolista. Ele tende ao monopólio. Isso. Então, o Adam Smith ele tem um ideal, na verdade, de capitalismo centrado na pequena propriedade privada produtiva, né? E nós vivemos hoje uma época em que, de fato, a maior parte dos negócios são pequenas empresas, né? Os que mais empregam, os que mais geram riqueza, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o peso muito grande de grupos empresariais muito concentrados, né? Que fazem negócio com muitas dessas pequenas empresas, né? Mas, no fim, essas empresas grandes aparecem como tendo uma liderança, como tendo uma cara, muitas vezes, né? Caras estranhas, como a do Bezos, caras peculiares, como a do esse milionário lá do Musk. Alibaba. Não, você está falando chinês, mas eu estava pensando... Não, tem o Musk, tem o Bill Gates, né? Tem esses que não são bem empresários, que são como os Soros, né? Que são investidores, que enfim, essas caras, eles representam uma relativamente pequena fatia da produção, da riqueza mundial, mas, ao mesmo tempo, eles são muito concentrados. Então, cria uma nova, peculiar e muito poderosa grupo de pessoas que todo mundo atribui para eles, quase que de maneira eleitoral, eu já vou chegar nesse eleitoral que eu quero dizer, que eles são bilionários não tanto porque eles têm um grande patrimônio físico, ou mesmo empresarial, mas porque as pessoas compram as ações das empresas dele, levando elas a valores até absurdamente elevados, e que levam a grandes incompreensões sobre o que significa esse dinheiro. Esses bilhões, ou até daqui a pouco dizem que o Musk vai ser o primeiro trilionário, né? Se os negócios dele na Tesla e na SpaceX tiverem alguns desenvolvimentos, eu não apostaria mas é tipo Wake, assim, pode ser muito inflado. Eu acho ele muito com cara de Wake, tudo bem. Mas, assim,
não capital físico isso. Isso é capital quase que político. Intelectual. Esses milionários são pessoas que um número excessivamente grande de pessoas acha que vai dar lucro. E às vezes dá mesmo, até porque tem um pouco de esquema de pirâmide, está todo mundo comprando, aí tu pode O Google e ter a Amazon. valorização, depois tem uma queda, mas ainda assim entrou tanto dinheiro que realmente podem ser feitos grandes investimentos, que podem dar certo, né? E enquanto isso se sustenta, e às vezes sustenta por 20, 30, 40 anos, é gigantesco o crescimento. Mas essas empresas gigantes, né, elas têm problemas de sucessão, Também. problemas graves, que não tem uma forma simples de manter essa roda de inovação, de criatividade, de liderança, de atração. Com essa sucessão dinástica, né? A sucessão em tese é um problema de sucessão dinástica. E aí eles dizem, olha, quem é bilionário agora, daqui 40 anos, possivelmente não será mais tão bilionário assim. Tomara. Com raríssimas exceções. Destruição. Bill Gates é uma exceção. Isso se chama destruição criativa, não tem problema nenhum, Paulo. Tá, só para completar, então, a ideia do programa Socialismo, a China, a gente falou muito mal da China, mas do Xi Jinping, e também acho que é sinal de fraqueza, mas nós temos que reconhecer, a partir do modelo de Deng Xiaoping, que Deng Xiaoping não revoga, e até hoje não foi revogado, a China ser um Estado socialista. É formalmente socialista. Tá? E deu muito certo. Quem disser que a China não deu certo é porque não conhece a China. A China era miserável sob Mao Tse Tung. Sim, é que tu, como é que é? Tu depende de comparar com o quê, né? Com o que ela não, era. pera, não é só comparar com o que ela era. Xangai é uma cidade. Xangai é muito mais desenvolvida hoje do que qualquer cidade da União Soviética, do que Moscou, do que você quiser. Não, mas é que. Xangai é uma cidade rica. Não, Xangai é uma cidade rica. É uma das grandes cidades ricas do mundo. E com uma qualidade de vida, para quem consegue ser da classe média para cima, é muito pobre na China. Mas quem consegue. Rapaz, não perde muito o americano. Perde muito. Perde. Não tem os poderes de escolha, mas Xangai é uma cidade exuberante em termos econômicos. Está quase no nível de Hong Kong. Hong Kong ainda está melhor. Porque Hong Kong tem mais segurança jurídica para o empreendedor privado, por uma questão do Estatuto de Devolução de Hong Kong. Mas, enfim... E os problemas de liberdade de expressão... o socialismo não é necessariamente improdutivo, e ele pode, essa era a ideia do Gorbachev, o Gorbachev era marxista-leninista. Ele era professor de marxismo-leninismo e queria reformar o sistema por dentro. Quando ele escreve a história da primeira glasnost, que era a liberdade de expressão, depois a perestroika era a adoção já de um modelo parecido com o que o Deng Xiaoping tinha concebido. A União Soviética já tinha conseguido estabelecer... ela nunca foi dinástica, né? Não existe nenhuma associação dinástica na história da União Soviética. E ela tinha uma aristocracia mais ou menos bem estabelecida, limitando os poderes uns dos outros, fiscalizando os poderes uns dos outros, né? Os últimos presidentes antes do Gorbachev não detinham grande poder, eles eram partes da máquina, partes da aristocracia, pares da aristocracia soviética. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o socialismo não é exatamente improdutivo, ele não é totalmente improdutivo. Ele pode se servir, sem deixar de ser socialismo, da destruição criativa, da propriedade, que parte da posse ou propriedade privada, que parte da cooperação voluntária, que parte da competição mercantil. O socialismo não é obrigado a manter tudo sem competição mercantil o tempo todo. Ele pode criar recompensas que façam com que as pessoas criem, trabalhem, evoluam, façam coisas maiores. Até porque a gente tem que reconhecer que quando o Gorbachev entregou a União Soviética para Yeltsin, né, que é o presidente da Rússia, da Federação Russa, ele entregou um país mais desenvolvido, sem dúvida nenhuma, do que aquele que Lenin pegou em 1917. Então, o que eu estava dizendo, a própria União Soviética deu certo.
E a Limitadamente. Rússia, pós-União Soviética, ela decaiu muito em No início, relação. sim, até porque eles estão na propriedade da máfia, né? Por falta de estruturas de capitalistas, né? A máfia tomou conta, quer dizer, quem pegou as estatais a preço de banana porque era amiga do rei e tal, na base da corrupção, um estado muito corrupto. A Rússia continua sendo muito corrupta, né? Claro, ela se tornou tão corrupta que ela se tornou um caos. E aí o Putin consegue surgir como um homem forte. Isso vai ter o Putin nasce de um apelo popular por alguém que representasse uma força, né? Que representasse alguma coisa que recuperasse o poder centralizador do Estado de ter força, ainda que a corrupção continue, né? Mas já ela fica mais organizada, as máfias perdem poder ou passam a ter que se submeter ao poder do governante. E mesmo assim, a Comunidade dos Estados Independentes, né, que é a sucessora da União Soviética, ela é hoje muito, muito menos importante do que a União Soviética foi no seu Sem tempo. dúvida, Né? sem dúvida. Embora tenha casos aí, o Cazaquistão, por exemplo, que passou por um ditador, que existe culto à personalidade, mudaram o nome de cidades para homenagear o cara, né? Sim. Ou então ditaduras pura e plena, como o Turcomenistão, né? O que o próprio Marx dizia, né, que ou quando tu estados faz com. uma revolução socialista sem um capitalismo bem desenvolvido, né, É, tu tem sempre o risco sim, de refluir para formas até mais primitivas do mas, que o capitalismo, mas você que veja é o que aconteceu. como minha tese de que a cultura é determinante para a economia, na minha tese é essa, a cultura Uhum. é um grande fator de determinação para a economia. Você falou muito bem da comunidade de Estados Independentes. Então, a Turcoménia tem isso, lá no Uzbequistão está pobre, a Ucrânia é pobre e corrupta, mas a Letônia é um dos grandes estados da União Europeia hoje, um dos melhores, uma das melhores economias da economia europeia. Está sendo exemplo para várias coisas em termos de empreendedorismo. Confesso que eu não sei nada da A Letônia. Letônia está sendo um exemplo de empreendedorismo, ela está sendo louvada pelos liberais e tal, e o estado rico, a população rica da Letônia. Né? E aí, a Estônia e a Lituânia também não ficam muito para trás, os chamados países bálticos. Né? Então, estão muito bem de vida, estão muito tranquilos, né? Assim como alguns estados que estavam sob a cortina de ferro prosperaram bastante. E a Hungria está passando pelas mãos de um, que eu não acho um ditador, eu tenho restrições a chamar o Orbán de ditador, mas um pouco seja lá autoritário, mas está passando por uma transformação que ela estava precisando passar lá atrás, na queda do Império Austro-Húngaro, porque o Império Austro-Húngaro era um império cheio de monopólios, de benefícios à nobreza e tal, era um estado bastante atrasado. Os Habsburgos se acomodaram naquele modelo e se tornaram um estado bastante atrasado, que vai ruir na Primeira Guerra Mundial, mas que não vai ter essa solução, e essa solução está vindo agora, né? A modernização do campo, dos meios de produção e do capitalismo na Hungria está sendo obra de um homem autoritário, mas com uma visão do poder do chamado capitalismo, né? O poder da propriedade privada, da ação privada, do E poder aqui, de agência individual, que eu também gosto muito dessa palavra, que remete à autarcia dos romanos. Poder de agência individual. e aí, como é que a gente fecha esse programa? Porque, no final das contas, a gente meio que está dizendo que o socialismo é o mais primitivo, pelo menos quando se tem Estado, né? É o mais E eu primitivo e acho o que mais nenhum de nós moderno. dois acredita em comunismo no sentido de poder Não, abolir o claro, Estado. não, isso é uma utopia que sustenta. Assim como existe a utopia anarcocapitalista, existe utopia se você tem para todo mundo, existe utopias liberais. Sim, tem os anarcocapitalistas, né? É, Que utopia tem para todo gosto. Utopia é fácil, é só um pedaço de papel. É só pegar Thomas More e descrever os tupis como ele recebeu a descrição sobre os tupis e dizer que os tupis eram a sociedade perfeita, harmônica e tal. Sempre assim, a gente vai sonhar com que as qualidades que mais admiramos são as que nos faltam. O mundo que mais admiramos no futuro é aquele que é impossível chegar lá. O que eu quero dizer é que o socialismo ele é recorrente no passado das organizações, como você disse mesmo, bem ressaltou, sedentárias, das sociedades sedentárias. Ele é recorrente nas sociedades sedentárias ao longo do mundo, espalhado por culturas que não se comunicavam, como os incas e os egípcios não se comunicavam, não conheciam uma outra. E seguiram modelos semelhantes de socialismo, de poder do Estado.
Então o Estado é mais natural do que se pensa. E o socialismo é hoje. Ele é hoje, inclusive naqueles países que se dizem antis-comunistas, antissocialistas. Porque Singapura tem um poder de Estado que é inimaginável, mesmo para essas sociedades como Egípcia ou Inca. Até porque tá até uma ilhazinha é mais fácil controlar. Mas o Estado é fortíssimo. Para quê? Para que aquele empreendedor privado, para que o cara que faz as escolhas privadas, que faz a cooperação voluntária, e para que a própria propriedade privada, que é sacralíssima em Singapura, ela tenha as suas garantias, ela viva num reino de paz, que ela não precise, como os romanos, ter uma milícia privada para arrastar o cara para o fórum. E voltando à China, eles não tiveram transparência nem abertura. Eles só têm uma muito limitada. Ele tem a inteligência de Deng Xiaoping. Eu acho que a inteligência de Deng Xiaoping é o que caracteriza esse modelo chinês. Deng Xiaoping era um gênio em termos de criação. De uma habilidade política impressionante, porque ele conseguiu sobreviver a coisas bem difíceis, momentos bastante difíceis, né, enquanto não tinha chegado ao poder ainda. E ele entrega um poder despersonalizado para uma aristocracia que não pode ter caciques. Né? E que vai muito bem, e agora está tendo um cacique. E agora, o que esse cacique vai fazer? Para mim, ele vai fazer merda logo ali na frente. E quando ele sentir fraqueza, ele vai começar a perseguir os milionários, que é um péssimo negócio, e pode vir invadir Taiwan, que aí eu acho que nós teremos realmente uma terceira guerra mundial, porque o mundo não poderia aceitar isso, seria o fim da picada. O mundo já está de saco cheio desse regime chinês, o resto do mundo civilizado, e aí vai desde o Japão até Mas a China ganhou a eleição nos Estados Unidos. Né? Ela ganhou a eleição americana, mas eu quero ver governar. É o que o Nelson acha disso aqui. Uma coisa é ganhar a eleição. Sim. Outra coisa é submeter o povo americano a uma cooperação com a China. Porque os interesses são antagônicos. As questões que estavam postas... Uma captura, né? Um Estado muito grande, muito centralizado, houve uma captura do Partido Democrata e parte do Sim, mas também. Mas é um povo que tem sua cultura, tem seus hábitos. Cultura determina muita coisa, né? E a cultura americana... não sei se eu já comentei nos nossos programas que eles estão na Revolução Maoísta dos Estados Unidos agora. Lembra-se que estão enfrentando a terra dos livres, lar dos valentes. Sim, mas estão passando pela Revolução Maoísta dos Estados Unidos agora. Sim. Os jovens, urbanos, estão querendo fazer uma pensamento revolução único. Cultural nos Estados Unidos. É pensamento único, mas é decadente. E assim, olha a decadência. Geracional aí também. Olha a decadência de Los Angeles, São Francisco, Nova York. É uma decadência, é um negócio brutal de decadência. Uma decadência muito forte. Muito rápida, né? Muito rápida, muito forte. Tá vinculando para o crime, para... Pode tudo, né? E pode tudo, e quando pode tudo... Aí vai lembrar o fim de Império Romano. E lembra mesmo. Agora, no meio oeste não é assim, né? No meio oeste, no Texas não é assim, né? São economias altamente pujantes. Há uma grande migração de empresas para o Texas. Ou do próprio Vale do Silício, que está na mesma Califórnia, mas as coisas são mais organizadinhas, né? Que dinheiro ajuda. Bom, vamos para o próximo? Vamos para o próximo com a seguinte nota, né? Propriedade privada tem algumas vantagens importantes. Eu acho que a propriedade privada é fiadora das nossas maiores liberdades. Por isso eu sempre a defenderei e que ela seja o mais sagrada possível, o mais confiável possível, com a maior segurança jurídica possível. Mas tem um tamanho ideal para a propriedade privada. Essa é a armadilha que o Adam Smith já comentou. Tá bom, vamos fazer um programa específico sobre o tamanho da propriedade privada e a gente faz maravilha. Mas hoje a gente falou sobre o socialismo e dizemos, nunca nos livramos dele. Exatamente. Ainda não nos livramos do socialismo. E ele é muito mais antigo do que se... Ele é mais antigo e mais permanente e mais disfarçado do que a gente consegue perceber ele é quase, quando pega Marx, basicamente. Ele é quase um normal.
ele é quase normal. Beleza. Até a próxima. Até a próxima.